Hoje nós estamos aqui para um bate-papo sobre odontologia, sobre a vida, a carreira do meu pai, que se confunde com a minha. Eu cresci praticamente dentro de um consultório, porque minha casa era na esquina e a casa do meu avô no meio, o consultório na outra esquina. Então meu pai não só trabalhava como dentista, mas também trabalhava como técnico, porque Não tinha protético. Não tinha protético aqui em Teresina, que fazia prótese metalocerâmica, um trabalho mais elaborado. Então, meu pai trabalhava de dia e fazia a parte de prótese à noite, o fim de semana. Então, eu vivia dentro desse ambiente de laboratório e consultório desde pequenininha. Estou aqui com meu pai, Dr. Gilberto Mendes, mestre e especialista em reabilitação oral pela FOB-USP de Bauru, professor durante mais de 20 anos, pai, da Universidade Federal. Mais de 20 anos da Universidade Federal do Piauí. Quando ele se formou, ele já foi ser professor, foi chamado para ser professor da Federal. E protesista, protético, né, dentro do seu consultório. E eu tenho o prazer, a honra de ter vivido isso desde a minha infância até hoje. Eu vivi dentro de um laboratório desde criança, né, de consultório e laboratório, né? Já fazendo alguma prática, tentando fazer um dentinho de cera, com cera. Adorava brincar com os materiais de odontologia quando era criança. E aí foi se desenvolvendo na arte desde 7 anos, por aí assim, né? Quando você estava já para fazer, terminando o científico, eu perguntei a você o que gostaria de fazer como profissão. Ela um pouco inibida, para não dizer que era dentista, disse: papai, em primeiro lugar, arquitetura. E segundo, lógico, odontologia. Depois então você vai na prefeitura, falar com sua prima Gorete, que é arquiteta da prefeitura. Depois você vem pela Casa das Linhas, fala com o Clédson Evangelista, que é arquiteto, amigo da gente, para você saber que é arquiteto, porque dentista você já sabe como é que é dentista, como é que dentista faz, como é que dentista vive. Então ela foi falar com a Gorete na prefeitura, e a Gorete se espantou: mas Estela, com a estrutura que teu pai tem, com a condição que teu pai tem, você vai deixar de ser dentista para ser arquiteta? Olha, não é fácil você já pegar uma coisa para você desenvolver e você já está dentro de uma que você está se desenvolvendo dentro dela. Então, ela já saiu esmurecida. Quando chegou na Casa das Linhas, o Clécio disse: ô Estelinha, o que é? Disse: não, eu queria conversar com você, porque eu estou em dúvida entre arquitetura e odontologia. Aí ele disse: como é? Não estou nem te conhecendo. Por quê, Clécio? Olha, eu estou aqui contando botão, contando miada, fazendo serviço, porque não tem serviço para arquiteto. E tu está dentro do foco de quem tem uma clínica de última geração, com o laboratório próprio, executado por ele todas as partes de prótese, e você está em dúvida. Quando ela chegou lá na clínica, eu disse: e aí, como é que foi? Ela disse: já desisti de ser arquiteta. Pois é, então, depois fez o vestibular, eu digo: olha, eu sei que você vai passar, e quando você terminar a inscrição, começa a fazer o curso, aí eu já vou lhe orientando para você ir para os Estados Unidos, passar um ano estudando inglês, porque eu sofri muito para fazer pós-graduação, porque eu não sabia inglês fluente. Verdade. E aí precisava ser fluente. E aí fui inclusive criticado, porque ela trancou a matrícula na faculdade. Cursei um período, tranquei a matrícula e fui fazer terceiro ano de novo. E fui fazer Bom, então essa decisão de trancar a matrícula e ir para os Estados Unidos, passar um ano estudando inglês, eu fui criticado lá na faculdade, onde eu era professor,
porque eles achavam que, que ela ia perder um ano. Que nada. Eu digo, Além de não... aí eu disse, não, ela vai ganhar a vida inteira dela, com maior qualidade profissional, se ela souber inglês fluentemente. Eu já sabia inglês, estudava, mas não é fluentemente, igual. né? E com essa história de passar um ano lá, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos na Universidade de Nebraska de odontologia para passar o tempo que eu quisesse. Então, enquanto eu estava nos Estados Unidos, meu pai recebeu um professor de Nebraska, coincidentemente era de odontologia, e ele me convidou para esse desafio. Então, quando eu voltei, eu passei 6 meses aqui e depois saí mais 3 meses e passei 3 meses na Universidade de Odontologia de Nebraska. Não passei mais porque eu não quis, eu não queria mais perder, né? Se fosse em outro tempo, acho que hoje eu teria ficado e teria me formado por lá. Então, assim, hoje, se naquela época que eu fui tivesse internet e todas as facilidades que a gente tem hoje, eu teria com certeza me formado em odontologia na Universidade de Nebraska. Mas naquela época era muito difícil, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. A gente falava por telefone de 15 em 15 dias e falava por carta. Então, dessa sorte, eu desisti, né, e voltei e terminei fazendo faculdade aqui. Mas, pai, e o senhor, para fazer odontologia, da onde veio a vontade? Porque naquela época era tudo muito difícil, né? E o senhor fez uma carreira no Banco do Brasil, estava já no Banco do Brasil como concursado, né? Veja só, eu tinha um emprego muito bom, concursado sua no Banco mãe, do Brasil. né, que lhe chamou a atenção na época? Não, minha mãe chamou na época, quando eu fui para fazer o vestibular de odontologia. O meu irmão mais velho ia fazer odontologia e me convidou. Como eu estava muito bem empregado no Banco do Brasil, eu disse, não quero ser dentista não. Aí a minha mãe disse, meu filho, sábia. Meu filho, você está bem empregado, mas lembre-se, você é empregado. Se você fizer odontologia, você pode cuidar da sua vida sem ser empregado, você sendo dono da sua profissão, do seu consultório. Aquilo foi um choque para mim. Aí eu resolvi fazer odontologia, mesmo sem ter pensado em fazer odontologia. E realmente, gostou, né? Se encontrou na odontologia. Eu passei 2 anos, assim, ainda muito indeciso, assim, sem levar as coisas muito a sério, já ganhava bem, já tinha lambreta italiana, já estava namorando, então na fase chique. E depois, quando eu entrei no segundo ano, que eu vi, começou a parte de prótese, a parte cirúrgica e tudo, aí eu me encantei. É aqui. Como eu já tinha uma certa condição financeira, eu comecei a montar um laboratório de prótese para mim, na minha casa. Aí fui comprando e fui fazendo as próteses dos pacientes da faculdade, eu mesmo fazendo. Conclusão, terminei o curso em primeiro lugar, fui convidado para ficar na universidade como professor auxiliar e fiquei sempre naquele sonho de fazer pós-graduação fora do Piauí. É engraçado, né? Quando eu entrei na faculdade, que eu fui fazer odontologia, eu pensava em ortodontia, né? Porque naquela época a ortodontia era o master da odontologia. Na ortodontia naquela época se cobrava, era chique, se cobrava o salário mínimo pela mensalidade, né? Era de um aparelho ortodôntico, pela manutenção. Então era uma coisa muito... E era em dólar, por causa do custo dos materiais. Não era assim do material, não, é por causa mesmo da inflação, né? Então eu queria odontologia, mas quando eu cheguei no terceiro ano, segundo para o terceiro ano, que eu comecei a estudar oclusão, que eu vi prótese, foi a mesma coisa, foi o mesmo encantamento, que eu podia esculpir um dente em cera. Aquilo ali me fez, assim, despertar meu encantamento pela prótese. Então, assim, eu entrei na faculdade não por causa da prótese, por causa da ortodontia, que eu achava interessante, mas não teve jeito, eu tive que... E como já tinha todo esse estímulo em casa, né? E, inclusive, via o senhor fazendo esculpindo aqueles dentes, deixando cada coisa, fazia cada coisa linda. E terminei me apaixonando pela prótese também da mesma forma, né? Não teve outro jeito. Quando foi que o senhor percebeu assim, que eu tinha jeito para odontologia? Eu lembro assim, vagamente. Você tinha muita habilidade para desenhos, o que tem a ver uma coisa com a outra, né?
E eu estimulava também no laboratório, às vezes fazia muita coisinha sábado, no laboratório. domingo, quando era sábado você ia levar a cervejinha ia levar lá cervejinha pra mim, com um filezinho. e aí eu já trabalhando. colocava você na bancada como minha assistente. Fazendo pra um fazer um enceramentinho dente, de uma né? coisa. Era. E isso foi desenvolvendo a atividade dela manual também, né? E é por isso que muita gente hoje assim, Estela, tu perde tempo fazendo laboratório, por que que você faz tudo dentro do consultório? Porque a maioria dos dentistas faz, molda e manda para um laboratório, depois o trabalho chega pronto. E eu aprendi com o senhor a ter o controle de todo o trajeto da prótese do paciente, a ter o cuidado de entender a espessura, entender sobre os materiais, entender a resistência mecânica da espessura que a gente precisa para cada material. E gosto de fazer esse trabalho manual de laboratório, né? Então hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente não precisa fazer todas as fases. Desenha no computador, faz o acabamento na mão, mas essa coisa de criar, de poder dar o nosso toque artesanal, modifica, né? É uma coisa muito legal, né? E eu aprendi isso com o senhor. Claro que não faço como o senhor, porque o senhor é muito melhor do que eu. Mas tanta coisa que eu aprendi, assim, é indescritível essa experiência. Quando eu não conseguia fazer o que eu desejava, eu resolvi, eu tenho que largar tudo, depois de 7 anos de formado, para ir para São Paulo, para a Universidade de Campinas, 1 ano, depois 2 anos na Universidade de São Paulo, na USP, onde eu fiz especialização 1 ano e fiz mestrado em 2 anos. Lá eu realmente já cheguei numa desenvoltura profissional muito boa, me destaquei de certa forma da maioria dos pós-graduandos. Por quê? Porque eu já sabia prótese, eu só fui especializando. Só foi fazer só fui melhoramento, sempre melhorando. Aprimoramento. E como eu já tinha um conhecimento e uma habilidade já desenvolvida durante 7 anos, eu fazia meus trabalhos rapidamente. Eu esferava, fundia, esculpia e colocava na boca do paciente. Daí começaram os professores pedir para eu fazer serviço à parte na filha, na esposa, no irmão, porque meu tempo sobrava. Eu fazia as coisas já porque eu tinha a habilitação manual para fazer, técnica, né? E lá eu aproveitei e fui comprando aos poucos os equipamentos para fazer porcelana fundida, para fazer estética, articuladores ajustáveis. Então eu fui juntando tudo isso, investindo tudo que eu podia. Inclusive tem uma história engraçada, que era, o senhor e a mamãe estavam morando lá e eu lembro que o senhor pediu para o vovô uma ajuda, que você precisava comprar um carro para se deslocar e tal. E essa ajuda foi, né para a mamãe, para todo mundo. E aí o senhor, em vez de comprar o carro, resolveu comprar um equipamento, que até hoje tem lá no consultório, que é uma inclusora a vácuo, que na época era caríssimo, né? E então, em vez de gastar com o carro, ele investiu no laboratório, porque disse que esse dinheiro ia render muito mais. E realmente foi uma coisa interessante, né? São coisas que a gente faz porque, assim, a gente investe no nosso consultório, né? Um carro a gente não é investimento, né? Enfim, eu aprendi isso com o senhor. Aprendi isso com o senhor. Então, quando eu vim de São Paulo, aqui em Teresina ninguém fazia cerâmica. Eu já vim com forno de cerâmica, com inclusor a vácuo, tudo Os completo. dentistas aqui só faziam prótese total e prótese removível, aquela que tira e bota. E quando fazia, mandava para o laboratório em São Paulo, Brasília, Minas Gerais. E eu montei meu próprio laboratório. Então eu fazia o preparo da boca, moldava e executava toda a parte de prótese. Então eu tinha domínio completo do serviço, do começo ao final. E entregava muito mais rápido, né? Entregava muito mais rápido. Sim. E o que acontece até hoje, né? Que a gente consegue fazer um trabalho em 24 horas entregar, até porque hoje tá um pouco mais rápido no sentido da tecnologia que a gente acompanha, mas isso não deixa de ter o nosso trabalho manual por trás disso, né? O nosso conhecimento técnico, né? Nessa história, o senhor
o senhor desenvolveu e fez... Mas olha, eu me lembro bem, né? Aquele cliente meu que chegou e disse: Gilberto, eu tenho já 60 e poucos anos. Isso é interessante. E eu queria fazer uma reabilitação. Eu sei que você faz, eu já vi várias reabilitações que você fez, bonitas e tal. Mas eu vou jantar com meus colegas no laboratório. Isso foi coisa recente, 2, 3 anos. Vou jantar com meus colegas e lá tá todo mundo com a boca branca. E grandes, os dentes assim, não é normal. Né? Você tem condição, meus dentes estão gastos, porque eu já usei 60 anos. Isso. Você poderia fazer meus dentes como eu teria com 20 anos, 20 e poucos anos? Pode mais ser. Naturais, na cor mais natural, com forma artação, com coloração, etc, etc. Perfeitamente. Ele disse: resumindo, eu quero que você faça meus dentes bem naturais, que nem a minha esposa note. Que ela vai me achar diferente, mas não sabe o que foi que aconteceu na minha boca. Digo: pô, tu tá querendo muita coisa. Resultado, eu caprichei tanto. Ficou lindo. Quando eu botei as provisórias, ele disse: e aí, como é que tá a tua mulher? Ele disse: não, ela tá olhando para mim assim de canto de olho, mas não sabe o que aconteceu, não sabe onde é que tem essa diferença, né? No final, eu fiz os dentes caracterizados, tudo na cor certa e tudo. E ele foi fazer uma revisão lá e disse: Gilberto... Em São Paulo? Não. Aqui, revisão aqui, depois pós-cimentação do trabalho. Ele disse: olha, rapaz, eu reclamei tanto para você não fazer aqueles dentes velho branco que estão botando na boca do povo aí, que eu já tô achando o meu escuro, mas estão bem naturais. Ninguém nota que eu tenho dente de prótese. Isso aqui é o nosso objetivo como profissional, né? Fazer com que a pessoa melhore seu sorriso sem parecer artificial. Porque de repente o artificial virou moda, mas a moda passa, né? E o natural sempre vai ser mais duradouro, né? Uhum. Engraçado essas coisas que você está falando aí. Eu estava lembrando de um caso seu, de um paciente que fez uma reabilitação também, e de repente foi para São Paulo, você estava contando isso outro dia. Sim. E caiu um bloco, na época era de ouro, e ele procurou um dentista para cimentar esse bloco. Agora, se eu conte aí a história, que é muito interessante. Bom, então esse paciente é engraçado, ele ter feito um trabalho para mim, comigo, muito tempo. E em São Paulo caiu um bloco, na hora do café. Ele tirou, botou ali, terminou, foi na portaria e pediu onde tinha um dentista. Isso aqui é uma quadra, o senhor vai colar seu dente. Chegando lá, entrou, tudo. Aí o dentista começou passando o ferrinho na minha boca e riscando e olhando e observando e tudo. Eu digo: não, o dente é este. Ele disse: não, eu estou olhando é sua boca. Aí terminou e perguntou: aonde foi que o senhor fez esse serviço? Ele disse: Teresina. Piauí? Sim. E esse dentista, como é que ele foi esbarrar lá? Foi parar lá? Ele disse: não, ele é de lá mesmo. Então, assim, foi uma coisa assim, interessante. Impressionante. Com a qualidade do pela trabalho. Qualidade do material, da adaptação marginal, gengiva desinflamada, saudável, dente né? natural. Mas além disso, tem vários pacientes que eram seus e que hoje que eu atendo. Que, por exemplo, tem um paciente que na época ele era adolescente, assim como eu, e o senhor botou uns 2, na época só tinha bloco de metal, né? E hoje ele tem o quê? Um pouco mais velho que eu, minha idade, e esses blocos ainda hoje estão lá. E ele disse que onde ele passou, que ele morou fora por muitos anos, onde ele passava, o dentista perguntava: onde foi que você fez esse trabalho tão perfeito? Assim, é muito legal você ter isso. Uma coisa que se observa nesse tipo de reabilitação estética que a gente está vendo muito, é que a coisa fica muito artificial. Não tem naturalidade os dentes, porque a anatomia ela é feita numa fábrica com a máquina. E essa fábrica chama-se Laboratório de Prótese. Então, o laboratório de prótese tem 10 dentistas diferentes. Os dentes dos 10 dentistas são tudo iguais, todos iguais. Mesma personalidade, mesma estética, mesma conformação anatômica, cor, etc, etc. Já a gente
que faz a prótese, a própria prótese do paciente, mesmo usando todos os sistemas mais modernos, mas a gente dá retoques para dar deixar uma naturalidade que a pessoa que observa o cliente da gente não percebe que ele usa prótese. Ou que Esse tem que é lentes, grande... né? Ou que tem lentes. Né? Exatamente. Virou, a prótese ou lente de contato, qualquer coisa, mas você faz uma reputação que ela fica muito natural. Isso que é o nosso mérito. Então, voltando agora, assim, algumas vezes o senhor me atendeu, eu também já atendi, claro, obviamente o senhor, né? E quando a gente senta na cadeira como paciente, a gente sente o mesmo medo que o paciente sente da gente. Porque aquele barulhinho da broca, zim, na boca da gente, realmente a gente fica tenso, né? Por mais que você saiba que a pessoa que é meu pai, eu que sou a filha, que estou tratando ele, mas aquele barulhinho, e muita gente pergunta se tem algum jeito de melhorar. Não tem, ele já foi reduzido bastante. Hoje nós não usamos a alta rotação, como todo mundo usa. Nós usamos o micromotor elétrico, que que faz muito menos barulho, reduz bastante. Mas o método do dentista é uma coisa, acho que é universal, né? A gente sempre tem aquela atenção. E tem um problema tá também, com a boca aberta, fica dando ver. opinião, ela dando opinião. Papai, faça assim, faça assado. A mesma coisa, eu fui atender, você diz, ó, se fosse eu, fazia assado. Então, assim, eu tenho 25 anos de formado, fiz ano passado, papai tem 46 anos de formado como profissional. E uma coisa que eu acho que ajudou muito a gente, primeiro a mim, de aprender tudo o que ele faz, né, dentro de um laboratório e num consultório, as dicas, coisas minuciosas que a gente tem na odontologia. Já o senhor, pelo fato de eu ter feito especialização, mestrado e estar sempre, né? A gente está sempre juntos dentro do laboratório e consultório, então isso fez com que o senhor se mantivesse sempre atualizado, né? Não é à toa que a gente antigamente moldava com casquete, hoje o que o senhor faz? O senhor molda ainda com alginato, com alguma coisa? O que o senhor faz? Só escaneia, né? Exatamente. Ou seja, a gente hoje já usa tecnologia, né? Então, assim, o senhor tem uma trajetória que a maioria dos seus colegas não teve. Exatamente. Duvido que alguém da sua idade esteja ainda nessa forma, trabalhando ainda e sabendo sobre os materiais atualizados, né? E sabendo usá-los, né? Uhum. Eu acho que a maioria nem trabalha mais, né? A grande maioria. Ex-alunos eu tenho não sei quantos. O senhor trabalha agora só quando o senhor quer, isso eu sei. Especificamente algum paciente ou outro, mas continua chega lá, dá uma olhada no laboratório, me ajuda. Dá opinião, né? É uma coisa sobre muito legal. Sobre o contorno de determinado dente, que eu estou achando um pouco gordo, aí eu mando dar uma... E quando eu estou muito aperreada, isso aparece lá e diz, pai, pelo amor de Deus, atende fulano pra mim que eu tô aqui. Aí você vai lá, pois não? Então isso é muito legal, a gente tem uma troca muito boa. É claro que nem sempre foi fácil, né? Porque às vezes a gente tem embates de profissionais, né? Mas assim, sempre no intuito de um melhorar o outro, né? Uma história assim, interessante que o senhor lembre. Interessante ter acompanhado o seu progresso profissional, né? Da formação no laboratório nosso, até ministrar curso no exterior. Isso foi uma coisa assim que me envaidece, né, como pai, como colega, de ter feito, de ter lhe proporcionado e você ter levado, chegado ao ponto que chegou, né? De apresentar trabalho fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é uma coisa que é pouco visto aqui no Brasil. Uma pessoa sair daqui do Brasil e apresentar um trabalho nos Estados Unidos, ou publicar mesmo, como você publicou agora, numa revista americana de altíssima qualidade. Aí, como pai, essa senhora esteve lá no teu consultório agora recentemente, já bastante, muitos anos. Ela, sim, quando eu cheguei aqui, ela era era professora da universidade, como eu era colega, só que era de outra área. Aí foi lá fazer uma avaliação para fazer um trabalho. Quando eu dei o orçamento para ela
Ela disse, Gilberto, tu tá doido? Eu digo, doido por quê? Ela disse, é quase o preço do Chevette que eu comprei lá no Pedro Machado. Aí eu disse, pois então tu escolhe, ou tu fica bonita com o Chevette e teus dentes lindos, ou tu fica com os dentes feios, ou com o aparelho aí quebrado, e fica com 2 Chevette. Aí disse, quem é aquela? Disse, essa que tem 2 Chevette, mas os dentes não prestam. Eu acho engraçado que essa dica eu uso às vezes com meus pacientes, né? Porque às vezes realmente o orçamento é uma boca inteira, então são todos os dentes e termina ficando no preço de um carro, mas aí o paciente fica, mas é o preço de um carro. Eu digo, sim, mas o carro que o senhor compra, na hora que você compra, desvaloriza, né? Seus dentes, sua mastigação, sua função, sua saúde, só vai valorizar. Outra coisa, com o carro com 1 ano, 2 anos, você vende e troca. Os seus dentes não. O que eu vou lhe entregar vão durar muito mais do que o seu carro vai durar. E às vezes o paciente volta 10 anos depois com aquela reabilitação e a gente pergunta, cadê aquele seu carro que o senhor tinha na época que o senhor comparou o trabalho? Como é? E aí, valeu a pena ou não? Então, geralmente a resposta é assim, nossa, nem lembro mais que carro era esse. Mas os seus dentes os dentes do paciente estão lá, né? Então, isso é muito gratificante, né? Quando a gente faz um tratamento voltado para a saúde, para a devolução da função, né? E a satisfação, né, do paciente. Pai, obrigada por ter vindo para esse bate-papo, né? Porque apesar da idade, o senhor é cheio de compromissos, né? Que eu sei. E eu queria saber se ainda tem alguma coisa interessante, assim, para contar, para falar para essa nova geração de dentistas recém-formados que estão se formando. Algum conselho? Eu nem sei, porque a coisa mudou tanto, a tecnologia, que o dentista hoje ele está mais limitado a receber serviço, executa serviço parcialmente e manda fazer no laboratório, sem o resultado que tem como a gente, quando prepara o dente, executa o trabalho no próprio laboratório e faz uma avaliação estética e funcional muito mais individualizada do que no serviço que você manda fazer fora. Então, você diria para o dentista investir, além do consultório, no seu próprio laboratório? No treinamento. Isso eu digo sempre para meus alunos, eles têm que saber fazer um dente. O dentista tem que saber esculpir um dente. Então, tem que treinar enceramento, desenhos, para conseguir desenvolver essa habilidade. Obrigada mais uma vez. Gente, obrigada por estarem aqui escutando esse bate-papo sobre odontologia, sobre vida profissional minha, que é entrelaçada com a do meu pai.